Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia, que está sempre falando de livros e filmes, e hoje vai mergulhar com vocês numa fantasia sombria do grande mestre fantástico Guillermo del Toro. De todos os filmes e obras fantásticas desse diretor e roteirista, a mais incrível na minha opinião sempre foi O Labirinto do Fauno. Eu já fiz aqui no canal uma live sobre O Labirinto do Fauno, onde eu trouxe algumas curiosidades sobre a história e a gente discutiu bastante sobre o filme. E nessa live eu prometi para vocês que, se vocês quisessem, eu traria um vídeo no quadro História Completa contando tudo sobre a origem e a história do Fauno e da Ofélia, ou melhor, da princesa Moana, que são então os dois personagens centrais dessa história. Muita gente não sabe, mas existem informações além daquelas que nós temos no filme, que vêm não só das mitologias em que o Del Toro se inspirou para criar sua história, mas que também estão contidas num livro oficial lançado por ele e pela escritora Cornelia Funke, que ampliam ali muito o conhecimento que nós temos sobre esses personagens. Infelizmente eu não tenho o livro físico aqui comigo, mas eu tive a chance de ler ele em e-book pela Amazon, e com isso eu consegui reunir várias informações para contar essa história hoje para vocês. Então não esquece de curtir esse vídeo para ajudar o YouTube a recomendar o meu conteúdo e de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você seja sempre avisado quando eu lançar mais vídeos por aqui. Inclusive porque, se vocês curtirem esse vídeo aqui sobre a história do Fauno e da Ofélia, eu tenho pensado em fazer um outro vídeo contando a história completa do Homem Pálido, que é um dos monstros mais icônicos desse filme. Não se esquece que, para me pedir temas ou assuntos que vocês querem ver por aqui, vocês precisam me seguir lá no Instagram para me pedir esses temas por direct. É lá pelo Instagram que eu pego a maioria dos temas aqui do canal através de sugestões de vocês. Então me segue lá, @ofelipebarbosa, o link tá aqui na descrição. Bora lá então! Tanto no filme do Del Toro quanto no livro que conta a história dele pela escrita da Cornelia Funke, a gente entende que existe um mundo mágico bem diferente do nosso, que é chamado de Reino Subterrâneo. Esse reino não pode ser visitado por humanos em sua forma física. Ele só pode ser visitado por almas que se desprenderam dos seus corpos aqui na Terra e que lá acabam adquirindo uma nova forma física, mas de forma diferente. Os únicos seres que transitam entre esse reino e o nosso, usando seus corpos livremente, são os seres mágicos, como as fadas, os ogros e o fauno. Eu digo aqui o fauno e não os faunos, porque a história não nos dá nenhum indício de que possa existir outro fauno ali naquele reino, além do fauno principal que dá o título do filme e do livro, Assim como ele se apresenta para Ofélia, esse fauno já foi chamado por muitos de Pan, mas ele tem muitos nomes. Ele é ao mesmo tempo a montanha, a floresta, a terra e um simples fauno também. Para quem não sabe, esse Pan é um deus da mitologia grega, sendo o deus dos bosques e dos campos e amante da natureza, mas que também aparecia na mitologia romana com o nome de Fauno. No livro O Labirinto do Fauno, são deixados indícios de que o Fauno seria não apenas Pan, mas também o Cernunno, o deus com chifres das religiões celtas, a quem algumas mulheres pagãs que habitavam as florestas daquela região da Espanha serviam e cultuavam. Na mitologia pagã, o deus Pan estaria muito relacionado à figura de um deus masculino, mas sempre em contraponto a uma deusa feminina. No paganismo, o período de um ano era dividido entre os reinados da deusa e do deus, e as estações do ano são um acordo de domínio entre esses dois. Por isso, dizia-se que a deusa e o deus estavam sempre indo um ao encontro do outro, mas sem nunca ficar verdadeiramente juntos, assim como as estações frias e quentes do ano, e assim como o sol e a lua. É por isso, inclusive, que Pan era muitas vezes representado pelo sol, e diziam que ele estava sempre em busca da sua amada, que era a lua, também chamada de Selene na mitologia grega. Só que o deus Pan era conhecido por todos como um ser masculino viril, o que significava que, como ele jamais conseguia se encontrar com a sua verdadeira amada, ele estava sempre indo atrás de outras figuras femininas a fim de saciar sua virilidade. Era comum que o Pan vivesse dançando e encantando ninfas, pelas quais ele sempre se apaixonava e as fazia se apaixonar por ele. E no livro O Labirinto do Fauno, a gente tem um relato de uma dessas paixões que ele teve, que gerou
gerou algo que iria marcá-lo para sempre. Certa vez, quando o Fauno costumava sair do reino subterrâneo para visitar o reino superior e tocar música ali com a sua flauta ali na floresta, próximo a um moinho, ele encontrou uma mulher que dançava e enfeitava os seus cabelos com as flores da floresta, sendo tão bela que parecia ter uma luz própria dentro dela. O livro não deixa claro se essa mulher era humana, se ela era ninfa ou se ela era alguma outra criatura, mas a questão é que ela vivia em perfeita harmonia com a natureza, e logo ela e o Fauno se apaixonaram um pelo outro. Eles viveram um amor intensamente e o Fauno então convidou a moça para ir viver com ele lá no reino subterrâneo. Mas por mais que ela amasse muito o Fauno, ela não conseguiria ir viver num local onde jamais podia se ver a lua e as estrelas, porque o luar era tudo para ela. E assim o Fauno teve que retornar para o seu reino, já que ele nunca podia ficar no reino superior por muito tempo. A amada dele, depois de ter decidido ficar para trás, ela sofreu tanto que os pés dela se afundaram no chão, criando raízes que tentavam seguir para o subterrâneo, representando o desejo que ela tinha de ir junto com o amado dela lá para baixo. Só que ao mesmo tempo, o corpo dela criou galhos pontudos, representando o quanto ela dependia de olhar para cima e poder enxergar a lua. E foi assim que a floresta a transformou em uma árvore. 8 meses depois, numa noite de lua cheia, o tronco dessa árvore se partiu e de lá de dentro saiu uma criança. Uma criança que tinha o rosto belo da mãe e o corpo de Fauno do pai. O Fauno pequenininho cresceu acreditando que era órfão, mas ainda assim era repleto de amor. Ele construiu uma flauta então e deixou aquele local tocando uma música que levasse amor para outras pessoas. A força dessa música era tanta que lá do reino subterrâneo o Fauno a ouviu, e no momento em que ele a ouviu, ele soube que ele tinha um filho. Ele correu até o reino superior então, desesperado para encontrar o seu filho, mas pelo restante da sua vida imortal, ele jamais conseguiria encontrar esse garoto. Foi a partir daí então que o Fauno adquiriu aquele tom macabro, sombrio, amargurado pela perda do filho, que ele nunca teve a chance de conhecer. E foi a partir daí que surgiu aquela árvore com a rachadura no meio que nós vemos no filme, e é por causa dessa origem que ela lembra tanto o formato de um útero feminino. Mas isso não quer dizer que o Fauno jamais teria a chance de se conectar a uma outra criança, pois logo nasceu lá no reino subterrâneo um presente para o rei e a rainha, uma filha, mas uma filha que, por mais que tivesse sido dada a eles, não era literalmente filha dos dois. Era a filha da lua, uma criança gerada do luar, a princesa Moana. E não é uma princesa Moana da Disney. Essa aqui era a princesa Moana do reino subterrâneo, que veio para trazer alegria e união para o seu povo. A princesa passou a viver no castelo, sendo muito amada pelos seus pais, e todo o reino passou a cuidar dela, conscientes de que Moana tinha vindo à Terra para cumprir uma missão muito importante, embora nenhum deles tivesse muita consciência de que missão era essa. Desde os tempos antigos, o Fauno já atuava ali no reino como conselheiro da realeza, tendo domínio e conhecimento sobre todos os monstros e coisas sagradas que viviam ali no subterrâneo. Ele era inclusive chamado pelos outros trabalhadores, serviçais e súditos de Vossa Alteza Chifruda, já que ele tinha uma posição ali de poder e destaque na corte. E a partir de agora, ele tinha sido encarregado de cuidar também da princesa, na função de seu protetor e conselheiro real. E cuidar dessa princesa tinha um significado muito especial para ele. Afinal, ele não estava apenas cuidando da sua majestade real, mas também cuidando da filha da sua amada, né? Já que ela era filha da lua. Conforme a princesa crescia, ela ia sempre ficando mais e mais curiosa e desbravava os livros da biblioteca, lendo sobre tudo que existia no reino subterrâneo e também algumas lendas e histórias sobre o que existia no reino superior. Como ela sabia que o Fauno e seus pais eram muito severos com ela e nem sempre respondiam a todas as suas perguntas, ela começou a questionar o encadernador real, Aldous Caramés.
Ele era o homem responsável por fazer as capas dos cadernos e livros da biblioteca, e certa vez a Moana pediu para ele que lhe fizesse um livro que contasse sobre o reino superior, contando as histórias que eram contadas para as crianças de lá de cima, contando para ela como eram o sol e a lua, que ela nunca pôde ver, e como eram os pássaros e outras aves, já que as únicas criaturas com asas que ela conhecia ali embaixo eram os morcegos e as fadas. O Aldous Caramés então perguntou para o rei e para a rainha se ele podia fazer esse livro para a princesa, já que ela estava pedindo tanto. A rainha até achou que fazer o tal livro seria uma boa ideia, porque assim pelo menos a menina deixaria de ser tão curiosa para saber o que tinha no reino lá de cima. Mas o rei foi extremamente contra e proibiu que esse livro fosse feito. O Aldous Camarés ficou mal por não poder fazer o livro da princesa, mas não desobedeceu ao seu rei. Só que ele percebeu que secretamente a menina já vinha descobrindo muito sobre o mundo lá de cima através de livros da biblioteca escritos por antepassados da rainha que já tinham visitado o mundo superior. E Aldous Camarés foi o primeiro então a sentir que a princesa Moana mais cedo ou mais tarde iria acabar fugindo. Quando a princesa Moana finalmente conseguiu fugir, ela não era mais uma criança, ela já era uma jovem. Ela conseguiu passar pelos guardas sem ser vista e chegou ao nosso mundo. E no momento em que ela chegou, o sol logo apagou todas as suas lembranças e ela esqueceu tudo sobre quem ela era e de onde ela tinha vindo. Só que enquanto no filme não são dados detalhes de como foi esse tempinho em que ela chegou no nosso mundo sem lembranças, no livro tudo é contado com detalhes. A Moana chegou ao reino superior, ganhando um corpo físico humano, perdendo a capacidade de voltar para o mundo subterrâneo e de se lembrar da sua origem. Ela ficou perdida por alguns dias no meio das florestas próximas ao moinho e ao lago, até que ela foi encontrada por um nobre chamado Francisco Ayuso. Esse moço ficou preocupado com ela e decidiu ajudar ela, levando ela para sua mansão e passando a chamá-la pelo nome de Alba, já que a sua mente estava completamente em branco. Anos se passaram, os dois se apaixonaram e a Moana, com o nome de Alba agora, acabou se casando então com esse Francisco Ayuso. Os dois tiveram um filho e a Alba amava muito o seu bebê, mas por mais que ela fosse feliz com a sua nova família, o que ela mais queria era conseguir recuperar a sua memória e poder contar para o seu filho de onde que ela vinha. Foi então que o casal foi convencido por uma mulher chamada Rócio, que morava próxima à floresta, de que havia uma maneira de recuperar as memórias da Alba. O que diziam por aí é que essa mulher, essa tal de Rócio, ela era uma bruxa. Só que mesmo assim, o Francisco Ayuso concordou em ouvir a mulher, já que ele amava muito a sua esposa, e sabia que a esposa queria conseguir recuperar as memórias. Acontece que a Rócio não só era uma bruxa, mas também cultuava o deus Cernunno. Lembram-se desse deus Cernunno que eu falei lá no começo do vídeo? Pois bem, a bruxa Rócio disse para eles então que para recuperar as memórias da Alba seria necessário construir um labirinto usando pedras do vilarejo vizinho que tinha sido abandonado após 3 crianças terem sido raptadas por um tal de Homem Pálido. Sim, o Homem Pálido que nós conhecemos lá do filme, o Devorador de Criancinhas. A Rócio mostrou para o Francisco Ayuso o local exato onde esse labirinto deveria ser construído e disse que ele deveria construir um poço no meio com uma escada que levasse até o fundo. Quando o labirinto estivesse pronto, a Alba deveria entrar no labirinto numa noite de lua cheia, pois era lá que ela recuperaria as suas memórias. Seu marido então ordenou que os seus homens construíssem um labirinto naqueles mínimos detalhes, mas mesmo depois de pronto, a Alba passou noites lá dentro durante a lua cheia e não teve nenhuma revelação. Meses se passaram e sempre que a lua era cheia, ela ia até lá nesse labirinto em busca de resgatar suas memórias, mas nada acontecia. Até que depois de alguns meses, a Alba ficou muito doente e acabou morrendo. O seu marido, Francisco Ayuso, furioso, acreditando que a bruxa tinha mentido para eles, ordenou que seus soldados matassem a mulher afogada no rio, e assim eles fizeram. 15 anos depois, o filho da Alba, adolescente, acreditou que poderia encontrar lembranças da mãe se procurasse por ela no labirinto e acabou se perdendo lá dentro.
o menino nunca mais foi visto por ninguém. E o livro não revela pra gente se o menino se perdeu pelo reino, se ele morreu ou se ele foi de alguma forma transportado pro reino subterrâneo, descobrindo sobre a linhagem da mãe dele. A questão é que a profecia da bruxa viria sim a se tornar real, só que apenas séculos mais tarde, quando a alma da princesa Moana retornasse à Terra no corpo da garotinha Ofélia. Até lá, muito tempo se passaria enquanto o rei e a rainha lá do reino subterrâneo continuariam tentando encontrar a filha. Eles pediram ao fauno que tentasse encontrar a princesa de várias formas, porque eles sabiam que mesmo que o corpo humano dela tivesse morrido lá em cima, o espírito dela era imortal e um dia ia voltar para eles. Mas para isso eles precisavam encontrar ela. O fauno mandou vários dos seus animais e principalmente das suas fadas aliadas atrás da Moana, mas obviamente eles nunca encontraram ela. Ele então chamou para um escultor do reino e pediu que esse escultor fizesse inúmeras esculturas com o rosto do rei e da rainha para que ele mandasse essas imagens lá para cima e as espalhasse pela região, na esperança de que um dia a princesa iria ver essas imagens e ia se lembrar dos rostos dos pais. Mas como por muitas décadas isso de nada adiantou, o escultor acabou tendo uma outra ideia. Ele fez uma escultura do fauno, só que era uma escultura mágica, uma escultura viva. Essa escultura então podia caminhar por toda a Espanha procurando a princesa até que a encontrasse. Só que a estátua jamais encontrou a garota e o escultor acabou morrendo. E no dia em que o escultor morreu, a escultura perdeu sua vida. Ela arrancou um dos seus olhos, jogou o olho no chão e se solidificou como uma escultura fixa no meio da floresta. E aí, muitos anos mais tarde, quando a garotinha Ofélia estava se mudando com a sua mãe para a casa do moinho perto do rio, já que a mãe tinha se casado com o capitão Vidal, né? No meio da estrada ali, a Ofélia, sem se dar conta de que ela era a reencarnação da princesa Moana, encontrou o olho da escultura e colocou ele de volta na imagem do fauno. Isso imediatamente fez com que o fauno lá no reino subterrâneo despertasse, sabendo que a Moana tinha retornado, e logo ele mandou que uma das fadas dele fosse atrás da garota para guiar ela até o labirinto. Isso quer dizer que sim, a criaturinha que parece um inseto que encontra a Ofélia no começo do filme realmente era uma fada, mas é só que as fadas do reino subterrâneo não são exatamente o mesmo tipo de criaturas que nós temos em mente quando pensamos em fadas. Elas nem se chamam fadas, na verdade, esse é mais o nome que a Ofélia dá para elas no livro. Elas são criaturinhas que têm um nome conhecido apenas pelo fauno, né, que é o mestre delas. Só que aquela fada ali, assim como as outras que aparecem depois, decide assumir a forma que a Ofélia imagina que são as fadas, de acordo com os livros, para que a garota possa confiar mais nela. É muito interessante a gente perceber que por mais que a Ofélia não saiba que ela é a princesa Moana, a essência das duas ainda é a mesma. Da mesma forma que a princesa passou a sua infância no submundo, lendo sobre outro reino e sonhando em conhecer coisas diferentes, a Ofélia passou a sua infância aqui no reino superior, lendo sobre contos de fadas e sonhando em conhecer seres mágicos. Inclusive, é muito interessante a forma como ela narra no livro que tudo que ela sabe sobre o mundo, ela aprendeu através dos livros de histórias, porque esses livros abordavam todas as coisas sobre as quais os adultos não queriam conversar, como a vida e a morte e o bem e o mal. Ela inclusive usa metáforas dos contos de fadas para a sua vida real, como por exemplo, no livro, desde o início, ela chama o Capitão Vidal de lobo, porque ela enxerga ele como um monstro, que é convincente como o lobo do Chapeuzinho Vermelho, mas que é tão sanguinário quanto. Enquanto a Ofélia se adaptava então ao seu novo lar ali com o Capitão Vidal, sendo atraída pela fada, né, lá no reino subterrâneo, o fauno corria até o encadernador real, o Aldous Caramés, lembram? E pedia que ele fizesse um novo livro, um livro mágico que contivesse tudo o que o fauno sabia, mas que só revelaria aquilo que lhe fosse pedido. Esse livro foi feito então do papel fabricado com as roupas que a princesa Moana deixou para trás e com uma cola que continha todo o conhecimento do fauno. E é esse livro então que o encadernador faz, que o fauno leva e dá para Ofélia na primeira vez que eles se encontram, quando a fada leva a Ofélia até o labirinto que há tanto tempo esperava por ela.
A partir desse ponto aqui, a história da Ofélia e do Fauno no livro se desenrola ali exatamente da forma como nós vemos no filme, já que o livro, na verdade, ele só traz contos que acrescentam esse background aí da história. O Fauno conta então para Ofélia que ela é a princesa Moana, que ela nasceu da lua e que aquele ali é um portal para o seu reino, mas que ela só poderá voltar se passar por 3 provas para provar que a sua essência estava intacta e que ela ainda não tinha se transformado numa mortal. É muito interessante quando você para analisar que, do ponto de vista da história, ter perdido a sua essência ou ter virado uma mortal significaria que a Ofélia perdeu a sua compaixão e que ela é egocêntrica e opressora como os humanos. Porque se você parar para pensar, todas as 3 provas que ela tem que enfrentar têm a ver com opressão de um mais forte sobre um mais fraco e desigualdade. Ou seja, ela tem que provar que ela não se tornou conveniente com essa opressão e desigualdade. Por exemplo, primeiro ela tem que enfrentar o sapo que estava se alimentando dentro da árvore rachada, fazendo com que a árvore morresse, e ela até questiona ali para o sapo se ele não tinha vergonha de viver ali engordando enquanto a árvore morria. Ou seja, o sapo era um opressor se aproveitando da árvore que era mais fraca que ele. Depois disso, quando ela consegue a chave dentro do sapo, ela tem que enfrentar o Homem Pálido, que possui uma mesa com um banquete farto que ele usa para atrair crianças famintas, já que a Espanha estava passando por uma época de racionamento de comida. Esse monstro, então, na posição de opressor, enganava as crianças que eram mais fracas para se manter sempre farto e forte. E por fim, depois de ter conseguido o punhal, a própria Ofélia é posta à prova quando ela tem que se colocar na posição de opressora e sacrificar o seu irmãozinho recém-nascido, se aproveitando da fraqueza dele para conseguir o que ela quer, que é ir para o seu reino como princesa. Felizmente, ela não cede a essa prova e acaba se sacrificando no lugar do irmão, já que o fato dela não matar o bebezinho dá tempo para que o Capitão Vidal lhe dê um tiro e ela acabe morrendo. Como todos sabem, o filme do Labirinto do Fauno é muito conhecido por ter um final ambíguo, porque muita gente interpreta aquele final como se a magia e o reino subterrâneo não existissem e tudo não passasse de imaginação da Ofélia. Nessa interpretação da história, tudo aquilo teria sido imaginado pela menina como forma de escape, para que a mente dela suportasse aquela realidade brutal em meio à guerra e às brutalidades que ela via à sua volta. E no final, então, ela não teria realmente voltado para o seu reino, mas teria simplesmente morrido. Só que depois de muitos anos, depois de muito tempo tendo deixado a galera acreditar que o seu filme tinha mesmo 2 possibilidades de interpretação, o Del Toro finalmente confirmou numa entrevista que não é bem desse jeito. Ele disse que por mais que você possa encarar esse final de formas diferentes, ele, enquanto diretor e roteirista, deixou algumas pistas no filme para mostrar que, na verdade, a fantasia ali existe mesmo e o reino mágico era real. Por exemplo, você pode até acreditar que a Ofélia imaginou quase tudo porque as 3 provas que ela enfrenta sozinha, né? E ninguém mais está vendo aquilo. Então ela poderia ter imaginado. Mas se fosse tudo imaginação dela, como que ela teria escapado do quarto onde o capitão prende ela no final? Ela escapou do quarto usando o giz mágico que o Fauno deu para ela. E o capitão, inclusive, pega esse giz depois e ele consegue enxergar o giz. E de acordo com o Del Toro, as flores também que nascem lá na árvore no final do filme são um sinal de que a Ofélia realmente completou a sua missão e retornou ao seu reino como princesa Moana, deixando sinais da sua passagem aqui pela Terra. Quando você lê o livro, inclusive, essa noção de que a fantasia naquela história é mesmo real é ainda mais clara. A gente entende que a intenção realmente é fazer um paralelo entre a magia da fantasia e a brutalidade da realidade. Mas ali na vida da Ofélia e do Fauno, ambas existiam de verdade. A questão é que no final de tudo, o Sol e a Lua finalmente conseguem se encontrar, o Deus Solar recebe de braços abertos a Princesa Lunar e guia ela para um reinado de justiça e esperança. Alguns questionamentos ficam pro final do livro, tipo assim, quem seria o bebê, né, que a rainha do subterrâneo, a mãe da Moana, estaria carregando ali? A gente fica se perguntando se ele poderia ser aquele filho da Moana, na época em que ela foi chamada de Alba lá, que se perdeu no labirinto, que talvez ele tivesse ido parar ali, né? Ou será que era mesmo só uma representação do bebezinho irmão da Ofélia que nasceu? De qualquer forma, o bebê representa que a princesa Moana estaria ali para cuidar dos fracos e inocentes, assim como ela fez durante toda a sua existência.
Cambada, aqui a gente termina então a história da Ofélia e do Fauno, mas não é tudo que há para se contar sobre o Labirinto do Fauno. Ainda existe mais conteúdo sobre outros personagens, tanto no livro quanto em outras fontes de mitos grego-romanos, e se vocês quiserem eu posso trazer mais conteúdo sobre a história do Homem Pálido e de outros personagens dessa obra em outros vídeos. Basta então que vocês me peçam lá no meu Instagram, é lá que eu recebo as sugestões de vocês para os temas para outros vídeos. Então me sigam lá, @ofelipebarbosa, para me indicar mais assuntos para os próximos conteúdos aqui do canal. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!